Dos jogadores que utilizam Golem e que juram que paciência é um traço de personalidade, até mesmo pelos jogadores que ciclam mineiro o tempo todo na torre e não se cansam de chamar de high skill, o seu deck no Clash Royale diz muito mais sobre você do que você gosta de admitir. E se você joga de 2.6, no fundo, ele entrega seu ego inflado, aquela necessidade constante de provar que você é genial jogando Clash Royale. Você gosta de repetir para todo mundo que qualquer partida é vencível, até encontrar algum jogador que utiliza Tornado ou então Pescador no deck, momento em que curiosamente a narrativa muda e a derrota vira sorte do adversário. No final das contas, mesmo que você não admita, o seu deck é um dos decks mais odiados do jogo. Agora, se você utiliza X-Besta, você consegue fazer até os jogadores de 2.6 parecerem humildes perto de você. Você entra em êxtase quando a X-Besta finalmente trava na torre, mesmo que ela pare de disparar 2 segundos depois e cause um dano tão ridículo que mal dá para perceber. Ao mesmo tempo, você quase tem um ataque de nervos quando você tá jogando e vê que o cara tá de gigante real, foguete ou relâmpago, porque lá no fundo você sabe que suas chances de vitória são praticamente inexistentes. Você se esforça ao máximo para encaixar um ciclo perfeito, encher a sua ponte de Tesla em cima da sua X-Besta, como se isso fosse enganar alguém. Todo mundo sabe, meu amigo, que isso é falta de amor paterno. Agora, se você joga de gigante real e ele conecta na torre depois de andar meio segundo, você sente uma satisfação absurda, como se você tivesse acabado de vencer um campeonato mundial. Basta alguém chamar seu deck de apelão ou então de baixo nível técnico para você explodir de raiva, mesmo sabendo que bem lá no fundo, que talvez, bem talvez, exista um pingo de verdade nisso que o cara falou pra você. E a partir do momento em que uma torre do adversário cai, você já sabe que você pode comemorar. Você fica todo feliz porque você sabe que agora você pode jogar o gigante real no meio da arena e praticamente assistir o jogo acabar. Agora, se você joga de gigante elétrico, você gosta de se definir como um cara estratégico, mas todo mundo sabe, meu amigo, que a sua grande estratégia se resume a jogar o gigante elétrico na ponte, deixar o relâmpago preparado em cima de qualquer coisa que tentem utilizar para defender. E simplesmente, meu amigo, você reza. Cada derrota, sem exceção, nunca é sua culpa. E na sua cabeça, o adversário sempre deu muita sorte. Agora, se você utiliza gigante e double príncipe, você vive dizendo que é um jogador tranquilo, que não se estressa, que nunca perde a cabeça, mas a forma como você joga as cartas desesperadamente na ponte no exato segundo em que o adversário comete um erro, meu amigo, entrega toda a verdade. Se o adversário não tem resposta para seu deck, você diz que foi outplay puro, mas se ele tem muita resposta, você fecha o jogo sem pensar duas vezes. Você gosta de fingir que está jogando meta da top ladder, só que no fundo, bem lá no fundo, você sabe que você ainda está preso em 2018. Agora, se você utiliza balão e gelo, ou você é um gênio absoluto ou então um doente mental completo, não existe meio termo. Metade das vezes você erra o gelo de forma vergonhosa, mas quando ele finalmente dá certo, é o adversário que quase joga o celular na parede. Sua defesa não é exatamente uma estratégia, é mais uma oração silenciosa torcendo para o outro errar. Agora, se você utiliza o Mega Cavalo, você provavelmente acha que jogar ele em cima de qualquer coisa que aparece na sua frente te transforma em um gênio defensivo, mas meu amigo, não te transforma. Seu plano ofensivo inteiro se resume a deixar o Mega Cavaleiro absorver valor infinito com um dano de spawn e depois empurrar qualquer contra-ataque como se isso fosse uma jogada brilhante. Quando você vence, você manda BM como ninguém. Quando perde, de repente o Mega Cavaleiro vira uma carta fraca e injustiçada. Agora, se você usa as 3 mosqueteiras, você ainda acredita com convicção que dividir 3 mosqueteiras no fundo atrás da sua torre do rei é uma jogada genial de um QI galáctico. Colocar o coletor de elixir bem no meio da arena como se o adversário não tivesse bola de fogo e ainda grita no skill quando ele te pune sem dó. Nas raríssimas vezes em que você vence, a sensação é tão intensa que parece que você acabou de descobrir a cura definitiva para o sofrimento eterno da mid ladder. Agora, se você utiliza gigante goblin com Spark, você só acredita em uma verdade absoluta: ou a partida vai até 3 coroas, ou então nem vale a pena jogar. Você é aquele cara que manda é só defender, sempre que alguém reclama da Spark, mas a sua grande genialidade estratégica se resume a jogar a Spark com o gigante goblin direto na ponte e torcer para que dê certo, principalmente porque você sente prazer quase doentio em ver a torre do seu adversário derreter em meio segundo. Ninguém realmente te respeita, mas pouco importa, porque você está ocupado demais spamando emote de risada como se fosse um oxigênio. Agora, se você usa Bárbaro de Elite com Fúria,
diria, meu amigo, meus parabéns, mas você é literalmente o motivo pelo qual muita gente apagou o Clash Royale. O seu deck não é movido por habilidade, mas por dinheiro. E se formos realmente honestos, provavelmente pelo cartão de crédito da sua mãe. E você spama emote como se isso fosse a sua profissão. Sim, todo mundo te odeia, mesmo que você finja que não liga. Agora, se você usa logbait, você tem certeza absoluta que você é o jogador mais inteligente do Clash Royale. Você vibra quando o adversário gasta o tronco e de repente acredita que deu um outplay lendário, quando na realidade você só ciclou um barril de goblins, fez a jogada mais genérica de todas. E falando a verdade aqui, a sua condição real de vitória nem é o barril, é a princesa beliscando a torre aos poucos. Só você chama isso de cálculo e habilidade, todo o resto do mundo chama pelo nome certo, enrolação. Você continua spamando emotes sem parar e ainda fica tiltado quando alguém resolve utilizar flechas e acabar com seu deck. Agora, se você utiliza Lavalum, você provavelmente se considera um veterano do Clash Royale só porque você joga com o mesmo deck há anos seguidos. Você gosta de tratar o Lava Round como se fosse um tanque de altíssimo nível técnico, quando na verdade tudo que você faz é esperar o Elixir duplo para empilhar um monte de tropas aéreas aleatórias atrás dele. Às vezes você ganha de graça contra quem não tem defesa aérea, só que no instante que aparece um dragão infernal, meu amigo, acabou. Você fica completamente na merda. Se você é o cara que utiliza recrutas reais com porcos reais, você é a definição perfeita de alguém completamente insuportável. Você divide os recrutas atrás da torre do rei como se estivesse fazendo uma jogada de QI super alto, quando na verdade você só está preparando um push que ocupa a arena inteira. A máquina voadora parece ser sua verdadeira condição de vitória, e você ri toda vez que os porcos reais conseguem arrancar um dano miserável em duas torres ao mesmo tempo. Se você usa Golem em beatdown, você acredita com orgulho que paciência é um traço fortíssimo da sua personalidade, só porque abre a partida jogando Golem de primeira e fica parada por 2 minutos olhando da arena. Você chama isso de preparar o push, quando todo mundo ao redor chama de piloto automático. Você apanha feio de qualquer jogador minimamente agressivo e consciente, mas quando você vence, você age como se tivesse reinventado o Clash Royale. Sua parte favorita do jogo é dar 3 coroas na mid ladder e fingir que isso exigiu alguma habilidade real. Agora, se você utiliza P.E.K.K.A. Bridge de spam, meu amigo, você ama o caos, mas você gosta de fingir que isso é estratégia. Seu plano de jogo inteiro se resume a jogar bandido e ariete de batalha na ponte até o oponente esquecer como se defende, ou então simplesmente desistir de tanto cansaço. Se você joga com a versão com domadora de carneiros, aí, meu amigo, não é nem estratégia, é maldade. Você não quer exatamente ganhar, mas você quer que o outro perca. Antes do desempate existir, você era o tipo de jogador que comemorava empate como se fosse vitória. Você sempre se compromete demais, fica sem elixir e se pune sozinho. Só que quando funciona, a sensação é de que você foi escolhido pelo universo. Agora, se você joga com morteiro, você se define como um jogador de controle. Só que na realidade, você só spama morteiro na ponte sempre que o adversário gasta mais de 3 de elixir. Você trata o mineiro com o morteiro como se fosse uma combinação de QI elevadíssima. Só que vamos ser sinceros aqui, paizão, você só está jogando a versão pobre da X-Besta. E cara, finalizando o vídeo aqui, eu só quero deixar bem claro que isso é uma grande piada. Ninguém se importa necessariamente com o que você joga, o importante é você se divertir. Só que se você curtiu, deixa o like e inscreva-se no canal. Um abraço, mande o vídeo para o seu amigo e até o próximo vídeo.